Olá noturnos, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar, não esqueça de se inscrever nesse canal para me ajudar a alcançar mais pessoas, curtir o vídeo e comentar. Sem mais enrolação, vamos para o relato de hoje. Boa noite pessoal, eu me chamo Thaisa, e esse caso aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos, não há problema algum em citar os nomes que vou colocar nesse relato. Bom, eu nunca fui dessas de acreditar em bruxaria, mas por amor a gente faz cada loucura, né? Eu sempre fui apaixonada pelo Lucas, desde que me entendo por gente. Aquele sorriso dele, os olhos brilhando, parecia que ele tinha saído de um sonho. Só que ele nunca me dava bola, passava por mim como se eu fosse invisível. Um dia, no meio de uma conversa com uma amiga, desabafei que não aguentava mais sofrer desse jeito. Ela, sem pensar duas vezes, me falou sobre uma mulher que fazia trabalhos. No começo, achei a ideia absurda, mas depois de uns dias pensando, decidi que não tinha nada a perder. Afinal, ou ele seria meu, ou eu ia continuar na mesma, sofrendo em silêncio. Fui encontrar a tal mulher, num bairro meio afastado da cidade. O lugar era esquisito, cheio de velas, imagens e um cheiro forte de ervas que eu não conhecia. A mulher era uma senhora de meia idade, com um olhar profundo que parecia enxergar minha alma. Ela me perguntou o que eu queria, e eu, sem rodeios, falei: quero que o Lucas se apaixone por mim. Ela não esboçou nenhuma reação, só acenou com a cabeça e disse que podia fazer isso. Mas que eu precisava entender as consequências, que esse tipo de coisa tinha um preço. Na hora, nem pensei muito. Tava tão obcecada pelo Lucas que só queria que ele fosse meu. Concordei com tudo, e ela começou a preparar as coisas. O ritual foi estranho. Ela pediu uma foto do Lucas, que eu já tinha levado, e um objeto pessoal dele. Acabei pegando um boné que ele tinha esquecido numa festa que a gente foi. Ela acendeu umas velas, murmurou umas palavras em uma língua que eu não entendia, e fez uns sinais no ar. A cada movimento, eu sentia um calafrio subindo pela espinha. Quando ela terminou, disse que em 7 dias o Lucas estaria aos meus pés. Saí de lá com uma mistura de medo e ansiedade. E assim os dias foram passando, eu contava as horas esperando algum sinal. Na noite do 7º dia, recebi uma mensagem do Lucas. Meu coração quase saiu pela boca quando li o "oi" que ele me mandou. Era como um sonho se tornando realidade. A gente começou a conversar, ele parecia interessado de uma forma que nunca tinha sido antes. Nos encontramos algumas vezes e, do nada, ele começou a dizer que estava apaixonado por mim, que não conseguia parar de pensar em mim. Tudo que eu sempre sonhei. Começamos a namorar e, no início, era como viver um conto de fadas. Mas as coisas começaram a mudar. O Lucas se tornava cada vez mais obsessivo, queria saber onde eu estava a todo momento, com quem eu falava, e começou a ficar violento. Qualquer coisa que eu fazia, ele desconfiava, brigava, e às vezes até me machucava. Eu já não reconhecia mais o cara por quem eu me apaixonei. Aquilo não era amor, era uma prisão. Comecei a ficar assustada, mas não sabia o que fazer. Sentia que estava presa em uma armadilha que eu mesma tinha criado. Fui falar com a mulher que tinha feito o trabalho, mas ela me disse que não tinha como desfazer o que foi feito. Que agora, o espírito que uniu a gente estava lá, e que eu teria que lidar com as consequências. Cada vez mais eu me sentia sufocada, como se uma nuvem negra tivesse sempre sobre mim. O Lucas, que antes era um sonho, virou um pesadelo. Eu não sabia mais a quem recorrer. Tentei de tudo, até mesmo ir a igrejas, mas parecia que nada adiantava. Aquele olhar profundo que ele tinha agora me dava arrepios, e os momentos de carinho que a gente tinha eram sempre seguidos de uma briga violenta. O tempo foi passando, e eu já não sabia mais o que era pior.
o amor que eu tinha por ele ou o medo que ele me causava. Passei a me perguntar se tudo aquilo tinha valido a pena, se a obsessão que eu tinha pelo Lucas tinha justificado o preço que eu estava pagando. E assim eu fui vivendo, em um ciclo de amor e ódio, tentando encontrar uma saída para o caos que eu mesma tinha trazido para a minha vida. Às vezes, me pegava pensando que talvez fosse melhor nunca ter feito nada, que o amor que não é natural, que é forçado, sempre traz consigo um preço alto demais para se pagar. Os dias iam se arrastando, e eu sentia que cada vez mais estava perdendo o controle da minha própria vida. O Lucas, aquele que antes era o motivo dos meus suspiros, tinha se transformado numa sombra ameaçadora que pairava sobre mim. Eu tentava encontrar um meio de escapar, mas era como se eu tivesse presa em um labirinto sem saída. As coisas pioraram quando ele começou a me seguir. Não importava onde eu ia, lá estava ele, aparecendo do nada, com aqueles olhos fixos, como se quisesse penetrar minha alma. Às vezes, ele não dizia nada, só ficava me observando de longe, e isso me dava arrepios. Outras vezes, ele me acusava de coisas absurdas, de estar traindo ele, de estar planejando algo contra ele. E quando eu tentava me defender, ele explodia de raiva. Certa noite, depois de mais uma briga, eu estava tão exausta que desabei no sofá. Meu corpo doía, e eu estava mentalmente esgotada. Olhei para o espelho na sala e mal reconheci meu reflexo. O rosto que me encarava estava pálido, com olheiras profundas e um olhar vazio. Eu tinha perdido a minha essência, a minha alegria. Tudo o que eu tinha conseguido era um amor doentio que estava me destruindo. Foi então que eu decidi que precisava fazer algo, qualquer coisa, para me livrar dessa situação. Voltei na casa da mulher que tinha feito o trabalho, mesmo sabendo que ela já tinha me dito que não havia como desfazer. Quando cheguei lá, bati na porta desesperada. Ela abriu e, antes que eu dissesse qualquer coisa, me olhou com uma expressão de quem já sabia o que estava acontecendo. Eu te avisei que isso tinha um preço, ela disse, sem qualquer traço de empatia na voz. Eu implorei para que ela desfizesse o feitiço, mas ela apenas balançou a cabeça. Disse que a única maneira de quebrar o vínculo seria se ele morresse, ou se eu conseguisse encontrar alguém mais poderoso do que ela para anular o que tinha sido feito. Meu sangue gelou na hora. Como assim, morrer? Eu não queria que ele morresse, só queria minha vida de volta. Saí de lá desnorteada. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, mas eu sabia que não poderia deixar as coisas continuarem como estavam. Passei dias pesquisando sobre bruxaria, rituais, procurando por alguém que pudesse me ajudar. Eu não podia contar para ninguém o que tinha feito, então tudo que eu tinha eram fóruns online e livros antigos que consegui encontrar. Foi em uma dessas pesquisas que eu descobri sobre uma tal de Mãe Dolores, uma mulher conhecida por desfazer trabalhos pesados e ajudar pessoas em situações como a minha. Ela morava em uma cidade distante, e eu sabia que ir até lá seria arriscado, mas não via outra saída. Juntei minhas coisas e fui, sem contar para ninguém, nem mesmo para minha família. Quando cheguei lá, fui recebida por uma mulher idosa, com um ar de sabedoria e uma presença que me acalmou imediatamente. Expliquei minha situação, e ela me olhou com um olhar profundo, como se estivesse vendo além das minhas palavras. Depois de alguns minutos de silêncio, ela me disse que podia me ajudar, mas que isso teria um preço. Um preço diferente do que eu tinha pago antes. Ela me explicou que desfazer um laço de amarração era como tentar desfazer um nó emaranhado, que exigia um sacrifício e uma dedicação que poucos estavam dispostos a dar. Eu teria que participar de um ritual que iria testar minhas forças, tanto físicas quanto mentais. Mas eu estava determinada, não importava o que tivesse que fazer, eu faria. O ritual foi marcado para a noite seguinte, em uma floresta nos arredores da cidade.
Mãe Dolores preparou um círculo com velas e símbolos estranhos, e pediu para que eu me sentasse no centro. Ela começou a entoar cânticos em uma língua que eu não entendia. Conforme o tempo passava, eu sentia uma energia pesada se acumulando ao meu redor. Meu corpo começou a tremer, e eu sentia uma pressão esmagadora em meu peito. Enquanto o ritual prosseguia, imagens começaram a se formar na minha mente. Eu via o Lucas, mas ele não era o Lucas que eu conhecia. Ele parecia distorcido, com um olhar vazio e uma presença sinistra. Ele me chamava, mas sua voz era fria, distante, como um eco de outro mundo. Eu queria correr, fugir daquele lugar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se tivessem presas ao chão. Mãe Dolores continuava a entoar os cânticos, e eu podia sentir a energia ao redor se intensificando. De repente, senti uma dor aguda na cabeça, como se algo estivesse tentando se infiltrar na minha mente. Era como se o espírito do Lucas, ou o que quer que fosse, tivesse tentando lutar contra o que estava acontecendo. A dor foi se tornando insuportável, e eu senti que estava à beira de perder a consciência. Foi então que tudo parou. O silêncio tomou conta da floresta, e Mãe Dolores ficou quieta, como se estivesse esperando por algo. Eu abri os olhos lentamente, com medo do que poderia ver, mas tudo estava calmo. A mulher me ajudou a levantar e disse que o ritual tinha sido concluído, que o laço havia sido quebrado. Voltei para casa exausta, tanto física quanto emocionalmente. Quando cheguei, encontrei uma mensagem do Lucas. Ele parecia confuso, dizia que não sabia o que tinha acontecido, mas que sentia que algo entre nós tinha mudado. Ele não estava mais obcecado, e eu finalmente sentia que podia respirar novamente. As semanas seguintes foram estranhas. O Lucas parecia perdido, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido. Nós nos distanciamos naturalmente, como se o feitiço que nos uniu tivesse se dissipado, levando consigo toda a intensidade que existia entre nós. Eu também sentia um vazio, mas ao mesmo tempo, uma paz que não sentia há muito tempo. Apesar de tudo, a experiência me deixou marcada. Eu sabia que nunca mais seria a mesma pessoa. Aprendi da pior maneira que mexer com o sobrenatural tem consequências, e que o amor forçado é um fardo pesado demais para carregar. Passei a valorizar a liberdade, tanto a minha quanto a dos outros, e entendi que o amor verdadeiro não pode ser manipulado ou forçado. Ele deve ser construído de forma natural, com respeito e reciprocidade. Hoje, quando lembro de tudo o que passei, sinto um misto de alívio e arrependimento. Sei que fui longe demais, que brinquei com forças que não compreendia, e que paguei o preço por isso. Mas também sei que saí mais forte, com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que realmente importa. E, acima de tudo, aprendi que algumas coisas não podem ser forçadas, que o amor deve ser livre para seguir seu próprio caminho, sem interferências. E o relato foi esse Noturnos. Comentem o que vocês acharam. Próxima semana teremos mais relatos aqui, sigam o canal para não perder nada. Até já, Noturnos!